Então, eu estava só respondendo a pergunta da Laura, não sei se a gente conseguiu capturar ou não, mas fique bem tranquila, tá, Laura? Não vai ficar muito barulho, não, e a gente vai lá estar cuidando para que isso se passe de uma boa maneira, mas a gente tem... Se eu tivesse oportunidade, pena que eu não coloquei as fotos das missões em Paris, mas é exatamente isso, as empresas uma ao lado da outra e tudo mais, e cada um focado, sabe, no seu conteúdo. Não sei se vocês já foram, por exemplo, nessas feiras de estudo, esse tipo de coisa. Uma vez que está no quiosque conversando com a pessoa, o diálogo se dá bem. A pergunta que o Jean está fazendo é se o tradutor pode ajudar a falar com esses parceiros. Dos parceiros que estaremos lá, tem... Sim, a pergunta não é o tradutor que vai ter um tradutor que vai ajudar as entrevistas, as empresas, essa é uma coisa. Mas ali com os parceiros, então, representando o Quebec Internacional, estarei eu e mais 2 colegas, eu falo português, então vou ajudar na tradução. Em relação ao Bureau do Quebec em São Paulo, é uma brasileira, então ela vai responder isso em português. Em relação à BB Imigração e a Logisco, não falam português, mas tem a Reloc Quebec que fala português também. A gente vai estar juntos, não vai ter um quiosque de cada parceiro, a gente vai estar junto para ajudá-los. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai poder fazer sim a tradução para vocês, tá? E em relação às palestras, a Reloc Quebec e a Quebec Internacional, a gente vai fazer em português a tradução, a palestra, a apresentação, mas as outras 2 empresas que farão a apresentação em francês, elas terão um suporte visual à apresentação, os slides delas estarão em português também, tá bem? O Diogo está perguntando a respeito dos certificados e diplomas. Se são as cópias ou os originais. Sinceramente, Diogo, nesse primeiro momento, eu sugiro que vocês levem cópias, tá? Porque eu acho que não é seguro vocês ficarem circulando, não sei se você é de São Paulo ou se você é de uma outra cidade, com esses documentos oficiais. Então, nesse momento, se vocês tiverem as cópias, tá de bom grado, já não precisa ser os oficiais, os originais não. Até porque se as empresas precisarem, e quando as empresas pedirem para vocês, por exemplo, os certificados, é porque muitas vezes essas empresas têm que mostrar, tem muitas empresas aqui no Quebec que são na área de consultoria, né, na área de TI, por exemplo. E para participar de uma licitação para trabalhar no governo, essas empresas, para um projeto no governo, essas empresas precisam apresentar a equipe de trabalho. E o próprio governo faz exigências em relação a diplomas, então tem toda uma questão legal até para vocês entenderem. Mas respondendo a sua pergunta, não precisa ser oficial. Qual é o tipo de visto? RP, residente permanente? Não. Nesse primeiro momento, Juliano, o tipo de visa, de autorização de trabalho, é uma autorização de trabalho temporário, é trabalhador temporário, que depois isso pode gerar uma residência permanente, tá? Então saiba que uma vez que você venha com o visto de trabalho, o cônjuge também vai ter uma autorização, uma permissão de trabalho ou de estudo aqui, e os filhos também até 22 anos, 21 anos, poderão estudar aqui no Quebec, tá? Mas eu só não vou entrar nesse detalhe, porque tem uma palestra toda que a gente tem que fazer sobre isso. O nosso parceiro estará no Brasil para falar sobre isso, nós também. Não significa que vocês não podem ir lá no nosso quiosque e colocar essa pergunta para mim pessoalmente. Eu vou estar lá para responder as perguntas de vocês também. Só que daí é um tema um pouco mais específico. E a gente vai ter uma palestra específica também sobre os processos de imigração, tá? Em breve. O Marcos está fazendo uma pergunta interessante. Quando a empresa escolhe os candidatos para a entrevista, ela já tem informação que eles foram escolhidos por outras empresas? Sim. Ela não sabe para qual empresa foi escolhido, mas todos os números e estatísticas, eu não falei para vocês que a gente vai ter 660 entrevistas entre o sábado e o domingo, eles sabem que candidatos únicos só são 400. Então, tá subentendido para eles que tem candidato que vai participar de mais uma entrevista, sim. E como eu mencionei, já fazem 10 anos que a gente faz essas missões. É super comum, isso coloque na cabeça de vocês, é comum, é normal para as empresas saber que a Janaína está fazendo uma entrevista comigo e depois vai fazer uma entrevista com a empresa B, com a empresa C, com a empresa D.
Não tem, é tudo transparente, tá tudo bem, tá tudo sabido. Vocês não vão, entre aspas, se queimar, ficar com uma má percepção porque vocês se candidataram para outra vaga. Não, não. Fiquem bem em paz com isso, tá? Não tem nenhum problema. Elas sabem que isso vai acontecer. Até porque se não soubesse, era uma gestão de expectativa muito ruim aqui pra gente que organiza a missão, né? Mas tá tudo previsto. Em relação à disponibilidade do apoio linguístico, como será para as empresas de TI? Boa pergunta também. As empresas de TI, na maioria delas, não pediram apoio linguístico, mas elas sabem que vão ter pessoas lá para dar suporte. As empresas que pediram apoio linguístico, vai ter alguém lá sentado junto, 100% do tempo para fazer esse apoio. As empresas de TI que não pediram isso, elas sabem que podem contar com esses pivôs que estão por lá, com esses outros tradutores que vão estar disponíveis. A gente vai ter cinco tradutores disponíveis para suportar nas entrevistas, tá? Então, elas vão fazer um pedido. Tem a equipe do Quebec Internacional que vai estar nos stands, mas tem a equipe do Quebec Internacional que também vai estar por ali para suportar as empresas. Então, é dessa maneira que a gente vai funcionar. O Alexandre está perguntando a respeito do tempo do visto. Quando acabar o tempo do visto, temos que voltar ou podemos procurar outro emprego? Alexandre, é bem importante essa pergunta que você está fazendo. Eu vou tentar responder de uma maneira bem objetiva, porque uma vez que você vem como trabalhador temporário, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou uma consultora agre, por isso que a gente tem o nosso parceiro em imigração que vai fazer isso, por isso que quando a gente vai nas palestras aí no Brasil, nós sempre estamos na companhia do representante do governo do Quebec para responder isso. Mas só para que vocês saibam como informação geral, e essas informações vocês podem buscar no site, uma vez com visto de trabalho aqui trabalhando um ano, depois de um ano e ainda estando trabalhando, vocês podem pedir o CSQ de vocês, que é o Certificado de Seleção do Quebec, e que isso vai ser uma porta para que vocês possam solicitar a residência permanente de vocês. Então, essa é uma via, que vocês mudem esse visto de vocês de trabalhador temporário para residente permanente, ou a outra via é que esse contrato seja renovado também, né? De repente, vocês têm um contrato de 3 anos, não estão interessados na residência permanente, ele pode ser renovado, tá? Mas fiquem tranquilos que são essas questões que vão ser esclarecidas ou na nossa palestra, que a gente vai fazer uma outra online como essa, ou diretamente lá com as empresas. O Luiz Alberto Mariano, ele está com a dúvida em relação aos custos de imigração, se a empresa vai assumir isso. Quando eu falo custo de imigração, eu estou falando custo com toda a parte de dossiê, tá? Porque tem que fazer uma demanda junto ao governo federal, uma demanda para o governo provincial. Esses custos, que é mais ou menos $1.500 por candidato, isso a empresa assume, tá? Mas a empresa não obrigatoriamente vai assumir bilhete de avião, todas as outras despesas. Ela pode fazer isso, mas ela não é obrigada. Então, é uma questão de negociar com a empresa. Os parceiros mencionados oferecem serviços gratuitos ou pagos? Os Ville de Quebec é tudo gratuito, porque são informações. Quebec Internacional é gratuito. A Reloc Quebec, ela tá lá, a maioria dos casos é a empresa que paga pelo serviço dela, mas tudo que é de informação é completamente gratuito para vocês. O objetivo que a gente vai estar lá não é para vender serviço nenhum para vocês. Fiquem muito tranquilos quanto a isso. Os nossos clientes são as empresas, tá? Não são os candidatos. Mas se a empresa quiser contratar, por exemplo, uma Reloc Quebec para ajudar com toda a parte de relocalização de vocês, ela vai fazer o pagamento para a empresa. Mas, por exemplo, a Logisco, que é a parte dos apartamentos, ela vai ajudar vocês fazendo toda a parte de busca de apartamento, uma visita guiada com o iPad, por exemplo, mesmo vocês estando aí no Brasil, isso tudo é gratuito. Toda essa consultoria, assessoria, informação é gratuito. Porque no final, ela vai receber se ela alugar um apartamento, né? Mas não é porque vocês fizeram uma consulta com a Logisco que vocês têm que pegar o imóvel da Logisco. São apenas sugestões de parceiros, tá? A BB Imigração, a mesma coisa. Ela não vai fazer os processos para vocês, mas ela tá lá para suportar as empresas. E nós já temos contratos e parcerias com as empresas que, na maioria dos casos, a BB Imigração tá lá para ajudar a fazer esse link. Eles também têm uma equipe que fala vários idiomas, enfim. É tudo muito sério. Ninguém tá lá realmente para vender serviço nenhum para vocês, é mais para dar informação oficial e informação de qualidade, tá bom?
A Laura está perguntando, eu vou só para esclarecer, eu vou receber pelo menos mais 2 perguntas, depois a gente encerra, porque senão essa videoconferência fica bastante longa e depois as pessoas não têm nem vontade de visualizá-la, mas vocês que vão participar da entrevista, acho que vocês têm que voltar a assisti-la sim. Mas eu vou responder mais 2 perguntas aqui, uma que é da Laura e uma outra da Vivian, e depois a gente encerra. A Laura está perguntando quais são os próximos passos e em quanto tempo o processo deve ser concluído. Depende de quais são os próximos passos que a empresa vai dar. Tem empresa que vai falar, pronto, a mim tá bom, mais uma entrevista com a Laura tá ótimo, já faço o contrato. Tem empresa que vai querer ir um pouco mais fundo para validar suas competências técnicas, tá? Mas eu acredito, a gente está falando das entrevistas final de abril, eu acredito que até final de maio todas as entrevistas e todo o processo já esteja concluído. Daí começa as demarches de imigração, as etapas de imigração, que para um brasileiro leva em torno mais ou menos 5 a 6 meses, tá? Mas isso também é um tempo bom, é um tempo saudável para que vocês também consigam encerrar todas as atividades de vocês aí no Brasil e tudo mais. E mesmo sabendo que, de repente, para vocês 5 meses não é o suficiente, vocês podem negociar um pouco mais de tempo com a empresa também. E se preparem para responder isso, porque essa é uma pergunta que certamente a empresa vai fazer. A partir de quando vocês estão prontos para começar aqui, tá? Uma pergunta que a Vivian está fazendo, se eu for selecionado em todas as minhas entrevistas, posso aceitar mais de um emprego? Como é isso visto por eles? É uma questão de empatia, né, e de bom senso para responder essa tua pergunta. Se coloque no lugar de uma empresa que sabe que a Vivian aceitou uma proposta e depois de uma semana já está contando com a Vivian, de repente deu uma resposta negativa para um outro candidato porque a Vivian já aceitou e depois a Vivian aceita atrás. Vocês não são obrigados a aceitar nenhuma proposta, mas se vocês precisaram de um pouco mais de tempo para pensar, peço isso para a empresa. Eu acho muito mais elegante pedir mais tempo para pensar e recusar ou aceitar do que aceitar todas as propostas só para se garantir e depois recusar. Lembrem, gente, que vocês todos são responsáveis pela credibilidade dos brasileiros aqui, né? Então, vamos fazer todos esses processos na mentalidade aqui quebequense, sabe? Aqui para a sociedade quebequense, um dos valores muito fortes é a questão do respeito e da confiança. Tem muitas empresas aqui que trabalham contratos verbais de trabalho. Então, é na confiança, na base em muitos casos, do aperto de mão que se dá um elo, um contrato de trabalho. Então, vocês não são obrigados a aceitar nenhuma vaga de emprego, vocês podem negociar prazo com elas e tudo mais. Mas estejam certos daquilo que vocês estão aceitando também. Estou dizendo que, nossa, eventualmente uma situação, mas a minha recomendação não é que vocês aceitem todas para depois dizer não para a empresa, tá? Eu espero realmente assim que todas essas dicas, que todas essas informações que a gente passou para vocês sejam pertinentes. Quero dizer que eu estou muito feliz até aqui com o processo. Fiquei super feliz e contente, surpresa de saber que a gente recebeu mais de 5.000 candidaturas e essa quantidade considerável também de entrevistas. Eu estarei no Brasil para acompanhar toda a delegação, então estou acompanhando o projeto desde o início até o final. E vai ser um prazer ter a oportunidade de encontrá-los. Alguns eu vou encontrar novamente, porque eu já tive a oportunidade de conhecer no Brasil, e outros vai ser pela primeira vez. Então não deixe de vir falar comigo, dar um oi. Certamente eu vou estar com bastante coisa para fazer lá, mas a prioridade para nós lá vai ser vocês, tá? Então venham preparados para as entrevistas, façam tudo que tiver ao alcance de vocês para se prepararem, mas também tem que confiar, né? O que é para ser vai acabar dando certo. E saibam que nós estaremos lá para dar todo esse suporte necessário, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, a gente se vê então no dia 21 ou no dia 22 aí no Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida, comuniquem com a nossa equipe, pelo e-mail que vocês receberam. E se vocês ainda não fizeram a confirmação das entrevistas de vocês, façam por favor imediatamente, porque isso vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Boa chance e a gente se vê no Brasil. Obrigadão. Boa noite para vocês. Até logo.